A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 341º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 4 a 38, do capítulo 21, 22, e encerramos no capítulo 23, dos versículos 1 a 35. A inspiração do dia. Regresso a Jerusalém. No capítulo 20, dos versículos 4 a 38, destaco o versículo 19. Com muitas lágrimas. Paulo, em muitas ocasiões, menciona que servia ao Senhor com lágrimas. Nesse discurso, diante dos anciãos de Éfeso, Paulo refere-se à admoestação que, com lágrimas, lhes dirigiu durante 3 anos. As lágrimas não resultaram de fraqueza. Pelo contrário, Paulo via a condição perdida da raça humana, a maldade do pecado, a distorção do Evangelho e o perigo de rejeitar o Senhor, como coisas tão graves que a sua pregação era frequentemente acompanhada de lágrimas. Nada deixarei de vos anunciar. Preste atenção na mensagem no versículo 20. Paulo pregava tudo que era útil e necessário à salvação de seus ouvintes. O ministro do Evangelho deve ser fiel ao anunciar toda a verdade de Deus à sua congregação. Não deve procurar agradar aos desejos dos ouvintes, nem satisfazer o gosto deles, nem promover suas próprias popularidades. Mesmo se tiver que falar palavras de repreensão e de reprovação, ensinar contrariamente a preconceitos naturais, ou pregar padrões bíblicos opostos aos desejos da natureza carnal. O pregador fiel entregará a verdade plena por amor ao rebanho. Ligado eu pelo Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 22. O Espírito de Paulo, sob o controle do Espírito Santo, sentia-se compelido a ir até Jerusalém. Sabia que aflições e sofrimentos o aguardavam, mas confiou em Deus, não sabendo se isso redundaria em vida ou em morte para ele. O Espírito Santo me revela. Preste atenção na mensagem no versículo 23. A revelação do Espírito Santo a Paulo, de que prisões e tribulações o esperavam, provavelmente veio-lhes através dos profetas, nas igrejas onde ele ia passando. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Preste atenção na mensagem no versículo 24. A preocupação principal de Paulo não era preservar a sua própria vida. O mais importante para ele era cumprir o ministério para o qual Deus o chamara. Seja qual fosse o fim em vista, mesmo em se tratando do sacrifício da sua vida, ele com alegria iria até o fim da sua carreira com esta confiança. Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Engrandecermos a Cristo, estando vivos, é fácil entender, mas engrandecê-lo por nossa morte é difícil para todos entender e aceitar. Para Paulo, a vida e o serviço para Cristo são representados como uma carreira ou corrida que se deve correr com absoluta fidelidade ao Senhor. Estou limpo do sangue de todos. Preste atenção na mensagem no versículo 26. A palavra sangue é empregada normalmente no sentido de derramamento de sangue, ou seja, o crime de provocar a morte de alguma pessoa. Primeiro, aqui significa que se alguém ali morresse espiritualmente e se perdesse para sempre, Paulo estaria isento de culpa. Segundo, se os pastores não quiserem ser considerados culpados pela perdição de pessoas que eles pastoreiam, deverão declarar-lhe toda a vontade de Deus. Entrarão lobos cruéis.
Preste atenção na mensagem no versículo 29. Movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ao poder ou à popularidade, impostores na igreja perverterão o evangelho original segundo o Novo Testamento. Primeiro, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais. Segundo, acrescentando-lhe ideias humanistas, filosofias, sabedorias ou psicologia. Terceiro, misturando suas doutrinas e práticas com as coisas como os ensinos malignos da nova era, ou do ocultismo e espiritismo. E quarto, tolerando modos de vidas imorais, contrários aos retos padrões de Deus. Que tais lobos realmente entraram no meio do rebanho e perverteram a doutrina, a prática apostólica em Éfeso. As epístolas pastorais revelam uma rejeição geral dos ensinos bíblicos apostólicos, que, naquele tempo, começou a ganhar ímpeto em toda a província da Ásia. São eles, 1 Timóteo capítulo 1, dos versículos 3 e 4, 18 e 19, capítulo 4, versículos 1 e 3, 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 15. Portanto, vigiai. Preste atenção na mensagem no versículo 31. Os dirigentes do povo de Deus sempre devem ter sensibilidade para discernir os membros das suas congregações, que não são sinceramente leais e dedicados a viver conforme a mensagem original de Cristo e dos apóstolos. Devem estar em tão íntima comunhão com o Espírito Santo que, com cuidados e lágrimas, se preocupem com os seus membros, sem nunca cessar, noite e dia, de admoestar o rebanho a respeito do perigo que o ameaça, sempre dirigindo os fiéis para um único alicerce seguro, Cristo e a sua palavra. De ninguém cobicei a prata. Preste atenção na mensagem no versículo 33. Paulo dá um exemplo a todos os ministros de Deus. Ele nunca visou a riqueza, nem buscou enriquecer através do seu trabalho no Evangelho. Paulo teve muitas oportunidades de acumular riquezas. Como apóstolo, tinha influência sobre os crentes e realizava milagres de curas. Além disso, os cristãos primitivos estavam dispostos a doar dinheiro e propriedades aos líderes eclesiásticos de destaque, para serem distribuídos aos necessitados. Se Paulo tivesse tirado vantagem dos seus dons e da sua posição e da generosidade dos crentes, poderia ter tido uma vida abastada. Não fez assim porque o Espírito Santo dentro dele o orientava e porque amava o evangelho que pregava. E no versículo 37, destaco um grande pranto entre todos. Esta partida de Paulo dentre os obreiros de Éfeso é um exemplo notável da comunhão e amor que deve haver entre os cristãos. Paulo lhes serviu com desvelo e solicitude altruístas, compartilhou das suas alegrias e tristezas e lhe ministrou em meio às lágrimas e provações. Com o coração partido, prantearam ao pensar que não veriam mais o rosto do apóstolo. O mútuo amor profundo entre Paulo e os anciãos de Éfeso deve caracterizar todos os obreiros cristãos entre si. No capítulo 21, destaca o versículo 4. Pelo Espírito, que não subisse a Jerusalém. Pelo Espírito aqui significa por causa do que o Espírito dissera. O Espírito Santo não estava proibindo Paulo de ir a Jerusalém, pois era da vontade de Deus que ele fosse. Deus, porém, estava dando a Paulo um aviso que muito sofrimento o aguardava na sua ida para lá. Provavelmente o Espírito disse aqui em Tiro o mesmo que dissera em Cesareia. Paulo, porém, estava decidido e disposto até mesmo morrer por amor do Evangelho. Filhas que profetizavam. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A igreja pode receber o dom espiritual de profetizar. Isso é um dos dons de manifestação do Espírito. Entretanto, nos escritos do Novo Testamento não consta que uma mulher
exercesse o ministério de profeta. O versículo em apreço diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam, do grego profeteusai, mas não são chamadas profetisas. Por outro lado, somente homens, como é o caso de Ágabo, em Atos capítulo 21, versículo 10, são chamados profetas. Isto quanto ao dom ministerial de profecia. Um profeta por nome Ágabo. Ágabo, um dos profetas que predisseram a fome de 46 depois de Cristo, agora prediz que Paulo será preso e encarcerado. Quanto mais perto de Jerusalém Paulo se aproximava, tanto mais claras e específicas ficaram as revelações sobre a sua vida. A profecia de Ágabo não dizia que Paulo não fosse a Jerusalém, mas somente que lhe aguardava se fosse. Note que, em nenhum incidente registrado no Novo Testamento, o dom de profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos pelos princípios bíblicos. As decisões no tocante à moralidade, compra e venda, ao casamento, ao lar e à família devem ser tomadas mediante a aplicação e obediência aos princípios da Palavra de Deus, e não meramente à base de uma profecia. No Novo Testamento, expressões vocais proféticas visavam, em primeiro lugar, a edificação, exortação e a consolação da igreja, e, frequentemente, a orientação no cumprimento de missão. Mas Paulo respondeu. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Este trecho demonstra que a vontade da maioria, ou até mesmo o desejo unânime de crentes genuínos e sinceros, nem sempre significa a vontade de Deus. Paulo não estava indiferente à imploração e às lágrimas dos seus amigos. Mesmo assim, não podia alterar seu propósito resoluto em sofrer encarceramento e até mesmo morrer por amor em nome do Senhor Jesus. Faça-se a vontade do Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Muitos discípulos, bem como o profeta Ágabo, profetizaram dos sofrimentos que Paulo passaria se fosse a Jerusalém. Estes cristãos interpretaram a palavra profética como uma orientação pessoal a Paulo para que ele não fosse a Jerusalém. Paulo, embora reconhecesse a veracidade da revelação, não aceitou a sincera interpretação que os discípulos deram à profecia. Confiava na orientação pessoal do Espírito Santo e na palavra de Deus aplicada pessoalmente a si para tomar uma decisão tão importante. No tocante ao nosso ministério futuro, devemos esperar numa palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra dos outros. Creem zelosos da lei. Preste atenção na mensagem no versículo 20. Tiago e Paulo sabiam que as cerimônias judaicas não salvavam ninguém. Reconheciam, porém, que parte da lei e dos costumes judaicos podiam ser observados como uma expressão da fé em Cristo por parte do crente e do seu amor por ele. Os crentes judaicos tinham, com toda sinceridade, aceitado a Cristo, sido regenerados pelo Espírito e cheios dele. Seu zelo pela lei e pelos costumes não vinha de uma atitude legalista, mas de corações dedicados a Cristo e da realidade aos caminhos de Deus. No capítulo 22, destaca o versículo 16. Batiza-te. O batismo em águas acompanhava a proclamação do Evangelho desde o início da missão da igreja. Era o rito da iniciação cristã, usado no Novo Testamento para indicar que a pessoa se dedicava plenamente a Jesus Cristo. Ao entrarem na água batismal, em nome da Trindade, os crentes demonstravam publicamente a sua fé diante da comunidade cristã. Primeiro, o batismo nas águas significa que a pessoa passou a pertencer a Cristo e compartilha da sua vida, do seu espírito e da sua filiação com Deus. Segundo, o batismo em água é a resposta positiva do crente ao que Cristo fez por ele. Para ser válido, deve ser
precedido de arrependimento e de fé pessoal em Cristo. Terceiro, o batismo em água, quando praticado com um coração sincero, com fé e dedicação a Cristo como Senhor e Salvador, é um meio de receber graça da parte de Cristo. Quarto, o batismo em água é um sinal e testemunho exterior do recebimento de Cristo como Senhor e Salvador e da remoção total dos pecados pela lavagem espiritual. Quinto, o batismo em águas representa a união entre o crente e Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Significa o fim, isto é, a morte, de uma vida de pecados e início de uma nova vida em Cristo. Por isso, o batismo em água inclui o compromisso vitalício de se virar as costas ao mundo e a tudo quanto é mal, e comprometer-se a viver uma nova vida no Espírito, que demonstre os padrões divinos da justiça. Lava os teus pecados. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Paulo foi convertido e salvo na estrada de Damasco. Seu batismo foi seu testemunho público do perdão recebido, do seu compromisso em abandonar todo o pecado e identificar-se com a causa de Cristo. Fui arrebatado. Preste atenção na mensagem no versículo 17. O termo arrebatamento ou êxtase refere-se aqui a um estado mental em que a atenção da pessoa fica plenamente consciente na esfera do espírito, em vez da natural. Em tais ocasiões, a pessoa fica especialmente receptiva à revelação da parte de Deus e movida pelo Espírito a uma comunhão mais profunda e intensa com Deus. E por fim, o capítulo 23. Destaca o versículo 1. Com toda boa consciência. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo e errado das nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele e nem a sua vontade. A declaração de Paulo, provavelmente com referência à sua vida pública diante dos homens, é sincera, onde ele declara: segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Antes a sua conversão, ele chegou a crer que praticava a vontade de Deus ao perseguir os crentes. A dedicação de Paulo a Deus, sua total resolução em agradá-lo e a sua vida irrepreensível até mesmo antes da sua conversão a Cristo, deixam envergonhados e julgados os crentes professos que se desculpam de sua infidelidade a Cristo, alegando que todos pecam e que é impossível viver diante de Deus com uma boa consciência. E por fim, o versículo 11. Apresentando-se-lhe o Senhor. Paulo está ansioso e apreensivo quanto às coisas que lhe acontecerão. Poderá ser morto em Jerusalém e, assim, seus planos de levar o Evangelho até Roma e daí para o Ocidente talvez nunca se realizem. Deus lhe aparece nesse momento. Crítico, encoraja o seu coração e assegura que ele dará o testemunho da sua causa em Roma. As Escrituras registram que Deus apareceu a Paulo 3 vezes para reafirmar isso. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.